Tem uma fase da vida que é muito difícil de explicar, porque não é exatamente uma tristeza, mas também não é felicidade. Você simplesmente vai vivendo, fazendo o que precisa fazer, mas parece que alguma coisa apagou aí dentro. As coisas que antes te davam vontade já não dão mais. Você olha, por exemplo, para uma louça na pia e pensa que depois você vai fazer. Você recebe uma mensagem e deixa para responder mais tarde. Você adia uma caminhada, um projeto, adia até coisas que você gostava de fazer. E quando você percebe, começa a achar que o problema é você. Acha que ficou preguiçosa, que perdeu a força, acha que está até fracassando nas coisas. Só que nem sempre é assim. E foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque talvez você esteja passando por isso agora. Ou talvez você conheça alguém que esteja passando por isso. Oi, eu sou a Cris. E aqui no Vida Real a gente conversa sobre aquelas coisas que todo mundo sente, mas nem sempre consegue colocar em palavras. E eu queria já pedir desculpa para vocês, porque tá uma barulheira aqui. Mas se eu focar em tirar todos os barulhos, eu não consigo gravar para vocês. Então, me dá esse desconto e continua comigo aqui no vídeo, tá? Porque hoje eu queria muito conversar com você sobre esse tipo de situação. E não tem nenhuma fórmula mágica aqui. Nem vou fazer frase de efeito. É só realmente uma conversa. Então, bora lá, né? Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir que não tá sozinho. Então, assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é para de se culpar um pouquinho, tá? Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Porque eu sei que a primeira reação que a gente tem é pensar que precisa reagir. Precisa voltar a produzir ou voltar a ser quem era antes. Só que quanto mais você se cobra, mais pesado tudo fica. Pode acreditar. É como tentar correr carregando uma mochila cheia de pedra. Imagina. Você até tenta fazer. Mas chega uma hora que simplesmente não dá. E sabe o que acontece? Você começa a acreditar que perdeu a capacidade de fazer as coisas. Quando muitas vezes o que aconteceu foi outra coisa. Você passou tanto tempo resolvendo problemas, cuidando de todo mundo, tentando dar conta de tudo, que simplesmente ficou sem energia. E vou te falar, existe uma diferença enorme, tá? Entre perder a vontade e perder energia. Pensa assim, numa bateria de celular, tá? Ela não deixa de funcionar porque ficou ruim. Não na maioria das vezes, né? Mas ela só apenas assim, descarregou. E com a gente também pode acontecer isso. Da mesma maneira. Às vezes você ainda quer viver, ainda quer melhorar, ainda quer voltar a sorrir, mas não consegue encontrar força nem para começar. E isso muda completamente a forma como a gente olha para nós mesmos. Outra coisa que eu aprendi, que eu vou falar aqui para você, é que esperar a vontade aparecer nem sempre funciona, tá? Quantas vezes você já pensou que quando eu melhorar, eu vou lá e começo? Seja o que for que você precise fazer. Não é assim que você pensa às vezes. Eu também já pensei assim. Só que muitas vezes acontece justamente o contrário, tá?
Quando você começa a fazer as coisas assim, coisas pequenas, é que a vontade vai aparecendo de novo. E quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. São coisas pequenas que às vezes pra gente é bobeira, tá? Como abrir a janela da sua casa, tomar um banho com calma, pentear o cabelo, né? Dar uma voltinha na rua ou até mesmo sentar 5 minutinhos no sol. Para muita gente isso aí não adianta de nada. Só que adianta sim. São coisas simples, mas elas dizem para nossa cabeça que a vida continua acontecendo. E isso faz total diferença, tá? E tem uma outra situação, uma outra armadilha, que é a gente olhar para a internet. Você está tentando conseguir levantar da cama. Aí você faz o quê? Você abre o celular. Aí você vê o quê? Gente viajando, tem alguém empreendendo, treinando, mostrando uma vida muito fácil. Tem alguns até dizendo que acordou 5 horas da manhã, cheio de disposição. É meio complicado, né? Mas vai lá. E aí você olha para essa realidade dos outros, essa realidade da internet, né? E você pensa, por que só eu que tô assim? Mas a verdade é que você está comparando o momento mais difícil da sua vida com o melhor momento que alguém decidiu publicar. E essa comparação nunca vai ser justa. Não faça isso com você. Eu vou até deixar aqui que eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Cada pessoa está vivendo uma história diferente. Tem dias em que sobreviver ao próprio dia já exige coragem. E isso também merece ser reconhecido. E outra coisa que eu demorei muito para aprender é que descansar não é desistir. A gente está vivendo uma época em que parece que descansar virou um sinônimo de fracasso. Se você para, já aparece uma culpa assim, que era para estar movimentando. Mas pensa comigo. Como é que alguém consegue continuar caminhando sem parar nenhum minuto? Não consegue. Até quem corre uma maratona, por exemplo, chega uma hora que precisa diminuir o ritmo em alguns momentos. E com a vida não é diferente, não. Descansar também faz parte do caminho. Não se esqueça disso. Agora, eu preciso falar uma coisa muito importante, tá? Se essa falta de vontade já dura muito tempo, se ela está impedindo você de trabalhar, de cuidar de você mesmo, sei lá, de comer, de sair de casa, ou se você percebe que praticamente nada mais te dá interesse, desperta aquele interesse em você, não tente enfrentar isso completamente sozinho, tá? Vale procurar uma ajuda profissional. E procurar ajuda não significa que você falhou. Aliás, muito pelo contrário. Significa que você entendeu que merece cuidado. E isso sim também é um ato de coragem. E antes de terminar aqui, eu queria que você guardasse uma ideia, tá? Uma lembrança que eu vou deixar aqui para você. Talvez hoje você não consiga resolver todos os problemas da sua vida. E tá tudo bem. Talvez hoje você só consiga levantar, tomar um banho, comer alguma coisa ou respirar um pouco de ar. E se só der para fazer isso,
já pode ser suficiente para hoje. Tá? Sabe de uma coisa? A gente não precisa vencer a vida inteira num único dia. Às vezes, o que realmente faz diferença é conseguir atravessar o dia de hoje, que amanhã é um outro dia. E quando você perceber, esses pequenos passos começam a formar um caminho. E se esse vídeo conversou com você de alguma forma, escreve aqui nos comentários para mim um dia de cada vez. Porque eu gosto de ler os comentários, porque eles me lembram que ninguém está sozinho nessa caminhada. E se você gosta desse tipo de conversa, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque eu estou sempre por aqui para a gente conversar. Um grande beijo, se cuida e até o próximo vídeo.